Graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Consegui entrar, corri um pouco. Glórias a Deus. Pai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guie-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E a preverer da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graça e paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, pastora Vera, Bispo Dário, Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus por essa quinta-feira de trabalho, né? Amanhã, dá paz para todos aí em Petrópolis, todos os pastores, missionários. A paz, Yasmin Lopes, Deus abençoe, amada do Senhor. Pastor Júnior Pontes, Deus abençoe o Senhor. E todos que vão entrando aí, Deus abençoe a todos que participem dessa live. Abençoe o seu dia com esse pão diário. Louvado seja o nome de Jesus. A mensagem hoje vou ser rápido. Desculpa aí o horário, mas vou ser bem breve para não atrapalhar os que trabalham. De Gênesis, capítulo 40, versículos 50 e 51. E eu quero estar lendo com você, lembrando das nossas orações que a igreja tem há 27 anos, todas as manhãs, de segunda a sexta, como lâmpada para o ministério. De 8 às 9, e na direção nossa missionária Simone, nossa diaconisa Yara, missionária Valda, diaconisa Adriana também, que participa aí. Deus abençoe a todos aí, abençoa todos os irmãos do ministério, pastor Vilarosa com pastor Edson, Vila Azilda com pastor Jadil, todos amados pastores, bispos, missionários, diáconos, obreiros, membresia de toda a missão evangélica, os amigos que nos ajudam, os amigos que nós temos, que nos conhecem há 27 anos com o ministério. Então, esse ministério você deve abençoar, porque é um ministério que nós queremos fazer com amor, né? Com amor e da dedicação, da seriedade da palavra. Então nós aqui não estamos passando envelope, nós aqui não estamos passando nada que venha denigrir ou trazer qualquer imparcialidade com a palavra. Então, a nossa diaconisa Adriana Flávia está aí, ó, ela tem participado aí a conta, ajuda-nos, abençoa. Nós queremos fazer o Natal do morador de rua, queremos fazer os trabalhos do aniversário da igreja de 27 anos, fazer um aniversário muito bem feito. Vai vir 2 pregadores, 2 pastores e uma missionária pregar. Então são 3 dias de dedicação, tudo isso tem os custos. Nos ajude aí e nós vamos fazer um trabalho maravilhoso com as crianças, com as irmãs, com os irmãos, todos para se apresentar para o Senhor. A festa é dele, né? O aniversário é dele e a igreja é dele, a qual ele é o cabeça. Eu quero te convidar a participar desse trabalho, 9, 10 e 11. Tá? Então é sexta, sábado e domingo, e eu quero te fazer o convite de você participar conosco. Quero dar paz do Senhor Jesus aí para o nosso ex-jogador de futebol, pastor Vagninho, amigo de 27 anos, pastor Paulo Sérgio, pastor Wellington lá em Miami. Deus abençoe os irmãos, né? A todos os amados amigos e pastores que têm sido conosco aí. Deus abençoe a Dedimar, nosso irmão Dedimar lá na Bahia. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Pastor Eduardo, né, diretor da Portuguesa de Esporte. Deus abençoe você, pastor, que me ganhou para Jesus. Deus usou a tua vida. Deus abençoe o irmão Marcos, aí, diretor da Portuguesa. Deus abençoe aí a vocês, em nome de Jesus Cristo, né? E vai a paz do Senhor Jesus para todo o estado do Brasil também,
todo o povo, aonde puder chegar, envie e peça para enviar a mensagem. Bom, sendo breve aqui na mensagem de oração do Pão Diário, é Gênesis capítulo 40, versículos 50 e 51. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Anesate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José, ao primogênito, chamou Manassés e disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho ou sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, a gente ser breve aqui, as coisas de Deus é muito linda, é muito maravilhoso. Não é fácil as lutas, porque se a gente pegar a história de José, o Senhor me deu a mensagem domingo retrasado, se me falha a memória, sobre Deus realiza os sonhos de quem sonha. Entendeu? Entende? A mensagem foi: Deus realiza sonho de quem sonha. Deus não realiza sonho de quem não sonha. Pelo contrário, temos que ter sonho, esperança, para que Deus possa realizar. E aqui, a gente sabe a história de José, o tempo foi para que ele chegasse aonde chegou. Mas havia uma promessa, né, desde o princípio, e o diabo usou os irmãos contra ele, né, usou os próprios irmãos, né, o odiaram, o invejaram, tentaram matar, levaram ele vendeu como escravo, e mal sabia eles que Deus ia usar esse mal para o bem, até deles. Que coisa tremenda, né? E usar o mal que eles fizeram ao próprio irmão em favor deles. E essa história, ela passa aí por volta de 17 anos, mais ou menos, porque José tinha basicamente 16 para 17 anos quando foi vendido como escravo. Depois ele vai para a cadeia. A gente sabe de tudo isso que aconteceu porque a luta de Satanás é nos parar. A gente vê que a história de pessoas como José, como Davi e como Abraão, Moisés, homens que passaram lutas, mas que a história deu o resultado porque eles foram fiéis, firmes na presença do Senhor. Isso que é lindo. Então nós temos a história, o resultado da história de vida de homens na Bíblia que passaram lutas terríveis, ou talvez, né, a história de José, a gente vê aqui que foram lutas terríveis, né, terríveis. Né? Se a gente olhar a situação de José, ser traído pelos próprios irmãos, eu costumo dizer, quem tinha os irmãos de José não precisava de inimigo. E eles o odiaram por inveja, por causa das promessas que Deus tinha na vida de José, em sonhos, e isso estava no coração de Jacó, e Jacó sabia que havia algo especial na vida daquele filho. Mas tudo o que aconteceu foi opressão do inimigo, foi tentativa do inimigo impedir a realização de Deus na vida de José. Nós temos que olhar que Deus está mostrando uma promessa e ele ele disse que viria o libertador, viria o resgatador do povo de Israel. Então ele vem sempre pensando, será esse o escolhido de Deus? Então, isso na concepção do pensamento de Satanás. E ele tenta contra José para derrubá-lo. Mas José é uma figuração
de Cristo, né? De quem persevera, luta e cumpre a promessa na sua vida. Ele é uma figuração de Cristo. E ainda que odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos como escravo, e ainda que acusado de malfeitor, quando não era, mas chega o momento de Deus, ele sobe ao trono, e ele sobe para reinar, para o nome do Senhor ser glorificado. Então, a gente sabe que José suportou tudo, e assim como o nosso Jesus Cristo, né, que suportou a traição, suportou o engano, suportou a mentira, suportou a afronta, suportou tantas coisas, mas a esperança dele era o céu. A esperança dele, eu imagino quando Jesus está na cruz, se entrega, eu gosto de imaginar isso, e diz: Pai, tudo está consumado. E o inferno em festa. E o inferno em festa. Se esse era o Filho de Deus, nós destruímos ele. E aí Jesus quieto, a palavra diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Não abriu a sua boca. E agora não. Ele chega abrindo a sua boca. Paz do Senhor, irmã Solange Garcia, Deus abençoe. E imagino Jesus, o corpo deitado no túmulo, o inferno em festa. E aquele momento, naquele dia ainda, Jesus vai até o inferno, mas chega falando. Ele diz: olha, Satanás, eu estou aqui para te tirar da tua mão que foi te dado por Adão, a chave da morte do inferno. Foi me dada toda a autoridade, e pisa a cabeça de Satanás. Quer dizer, traz a autoridade dele. Quando o inferno viu isso, disse: o que nós fizemos? Né? Esse verdadeiramente é o escolhido. Então eles também esperavam em José. E por isso ele insistiu em José como essa figuração alegórica de Jesus Cristo, né? O Filho escolhido, o libertador do povo de Deus, o que traz a providência para o povo de Deus, o que restaura o povo de Deus. Porque se nós observarmos aqui, quando há fome na terra, é que nascem os 2 filhos de José. Agora, José já está no reinado, José já está casado, José já está com a sua parte cumprida, né? Ao dia que o Senhor o restaurou, botando no pódio do trono do Egito. Coisa tremenda, né, irmão? É coisa tremenda. Quem vai entender Deus por um caminho, a maneira que Deus escreve? Quem vai entender? Porque Deus pega os caminhos tortuosos e aplana, como diz a palavra de Deus em Lucas, no Evangelho de São Lucas, que Deus aplana caminhos, que Deus faz os caminhos escabrosos serem caminhos perfeitos, que Deus pega o homem com coração de pedra e põe de carne. Quem vai entender a maneira de Deus trabalhar? E agora José, após 17 anos, aí basicamente 30 aos 33 anos, porque é uma tipificação de Cristo, o nosso Senhor. Aos 30 anos ele inicia seu ministério, aos 33 ele vai estar reinando, ele vai estar, o seu reino é reino eterno, ele estará como rei governando a todo o povo, a todo o céu e toda a terra. Coisa linda, né? E essa tipificação e alegórica de José, no meio da fome, no meio da luta,
no meio da dificuldade, nasce-lhe 2 filhos. E abrindo aspas aqui, no meio da luta, no meio desse tempo em que tem que cumprir, eu queria entender, eu sei que nós temos que nos preocupar, eu também me preocupo, eu também me resguardo, mas nós temos que se preocupar com as pragas, a praga que vai para o inferno, irmão. A gente tem que se cuidar, tomar vacina, coisa, mas nós temos que ter confiança no Senhor, como Paulo, se morto, é para a glória de Deus, se vivo, também para a glória de Deus. Então, nós temos que ter essa confiança. Então, para mim, seria inútil, como Paulo diz, estar diante do Senhor. Não, o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que cuida. Haveria os tempos que viria as pragas, haveria os tempos que a igreja teria que passar. A igreja, ela, em a parte do mundo, ela não parou e nunca deixou 2000 anos de passar luta, morte, perseguição, afronta, igreja queimando, pastores sendo perseguidos. E nós que estamos, isso no Ocidente, no Oriente, agora no Ocidente, nós que estamos no Ocidente, nós não temos, eu que nasci aqui em 1955, após guerra, Segunda Guerra Mundial, que acaba em 48, não experimentamos a perseguição da igreja antiga, porque ela também se deu no Brasil. Foi para que ela se recomeçasse em 1517, com Martim Lutero, com John Hus, com John Cliff e tantos outros pais da igreja, e depois outros que vieram. O pastor Padre Santo Agostinho, que era um homem que entendeu que a igreja tinha que ter a verdade da Bíblia, dos homens que se convertem. Então a gente tem que entender isso. A igreja teve um grande período de luta e de sangue derramado e de perseguição, a qual ela foi oculta, não foi só quando Jesus veio e quando os apóstolos logo seguiram ali que os crentes iam jogar dos leões. Não, mas também aqui, na época, lembra da caça às bruxas? Quando passa, veja o filme Constantino, aconselho. Então, veja o nome da rosa, esse nome do filme, o nome da rosa. Veja e você vai entender que a igreja foi oculta, foi escondida, foi prostituída, foi enganada por muito tempo. Então, ela se liberta a partir de Martim Lutero, sendo por isso o nome protestante. E depois, com o neopentecostalismo, ela passa a ser chamada evangélica, que quer dizer as boas novas. Então, foi no tempo da guerra, da fome, da destruição no mundo, em que Deus levanta José. Essa é a igreja, ela nunca se perdeu, nunca conseguiu ser parada, nunca conseguiu ser destruída, e não é agora que vai ser, e mesmo porque há um cumprimento da palavra, e o cumprimento da palavra ela tem que se cumprir, tem que se levantar o anticristo, tem que se levantar a ação do inimigo, tem que lutar contra ela, porque só que essa igreja, ela tem uma promessa, e que Jesus Cristo deu sobre Pedro, e ele disse, olha, eu te dou a chave da minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Olha que coisa linda! Jamais jamais qualquer ação do inimigo, né, pode ter sucesso contra a igreja, porque a igreja vai passar a luta, mas para os crentes que são infiéis e desobedientes, perecerão.
mas para os crentes obedientes, vencerão e estarão em vitória, em glória, com Cristo. Oh, aleluia! Que coisa linda! Essa é a palavra de Deus. Então, no meio da fome, da seca que houve no Egito, José experimentou a graça, José experimentou o amor de Deus. É a igreja, ele representa o Cristo, e o Cristo está erguido. José foi levantado para que pudesse suprir. Canaã está em fome, e agora eles veem a José, e todo o povo, toda a humanidade, além do povo de Deus, foi suprida, foi socorrida, foi guardada, né, do mal que estava sobre a terra. Em Cristo Jesus, a igreja é o celeiro do alimento material e do alimento espiritual. E a igreja, Cristo, é o que abre o celeiro, é o que protege, é o que guarda a igreja, é o que tem toda a autoridade, todo o poder para prover, para libertar, para restaurar. E José, e quando eles pensaram, tanto a humanidade, todos os povos, e o povo de Canaã, os seus irmãos, até Jacó, disse, mas não tem lugar para se comprar uma comida, não tem saída. A fome aplacou a terra. A economia foi destruída. Tudo foi destruído. Só tem um lugar que tem alimento. No Egito. Por quê? Porque no Egito tinha um homem a qual Deus proveu, como proveu para a humanidade. A humanidade e a igreja não tem que estar com medo. A humanidade e a igreja, ela tem alguém que está preparado. Ele se chama Jesus Cristo. Ele venceu. Ele tem toda a autoridade. E ele é o guardião da igreja. É ele quem orienta a vida dos crentes. E no meio da luta, no meio dessa adversidade, o Senhor tem a provisão de toda a igreja. Recebe aí o melhor de Deus para a tua vida. Por que que a igreja vai ter medo? Por que que a igreja... não, ai meu Deus, está acontecendo isso. Acontecendo o quê? Está acontecendo o que a palavra disse que aconteceria. O que Deus determinou. E o que aconteceu na época de Jacó foi determinado por Deus a Abraão. Foi determinado por Deus. Se a gente pegar lá em Abraão, vai ver que Deus disse que o povo ficaria escravo. E que o povo e os seus exatores seriam executados por Deus. Seriam corrigidos por Deus. Mas haveria, porque Deus é um Deus onisciente, onipresente. Deus não está surdo, e não está mudo, e não está com os olhos cegos, não. E não está com o seu poder dentro de uma caixinha de fósforo ou uma caixinha de condom, não. Dentro de um baúzinho, não. Deus é Deus. Será que a igreja, ela se esquece disso? Então Jacó estava firme. Jacó era o único que não tinha receio. Ele sabia que com a luta ou sem a luta, Deus era Deus. Jacó sempre foi firme. Por isso chamado Israel, o homem que lutou com Deus, não luta com Deus. Ele luta na perseverança diante de Deus. Esse é o entendimento da palavra. Entendimento da revelação do Espírito Santo. Jacó, nenhum homem consegue lutar com Deus. Mas ele luta na perseverança diante de Deus. E isso é lutar com Deus, é perseverança, é estar, é confiar, é permanecer. A igreja precisa disso. E a igreja de hoje precisa disso. Quantos crentes morrendo dentro de casa, se escondendo da Covid, se escondendo da opressão da economia, se escondendo de tudo. Daqui a pouco a igreja vai acabar sim. Mas quando a igreja acabar, as portas dela se fechar, a palavra e o Espírito Santo será tirado. E um segredo que eu vou contar aqui.
E nós também. Então a gente não vai estar aqui. Mas enquanto a gente estiver aqui, tiver um servo de Deus, obediente, temente ao Senhor, enquanto não se cumpriu o arrebatamento, irmão, a igreja está com todo o poder. Outro segredo, toda a autoridade pisando na cabeça do diabo, e pode vir o inferno que for. Meu irmão, eu queria entender por que a igreja está com medo. De quê? De quê? De que nós temos que ter medo? Se nós temos o nosso general, que é Cristo, se nós temos o guardião da igreja, que é o Senhor, a sombra do Onipotente recai sobre ela, o inimigo não pode tocá-la. E o inimigo não pode tocar. Né? Esses dias eu conversava com uma situação com um jovem. Ele disse assim, eu e minha esposa estamos brigando muito. Eu falei, você está firme na igreja? Ele falou, estou. Eu falei, e ela está firme na igreja? Estamos. Mas pastor, sabe o que é? Fizeram macumbaria para a gente. Eu falei, que macumba? Ele falou assim, macumbaria. Eu falei, que macumbaria? Eu não entendo isso. Você está firme na igreja? Estou firme, pastor. Eu falei, ela está firme na igreja? Estou firme, pastor. Não está não, irmão. Ele falou, por quê? Porque seu coração não está em Jesus. Se teu coração estiver em Jesus e o dela, macumba não pega, irmão. Ah, não. Falei, lógico que não. Se tivermos debaixo da sombra onipotente, o Satanás tiver poder para tocar sem permissão de Deus, irmão, então nós estamos brincando de ser crente. Nós estamos brincando de ter uma vida eterna. Nós estamos brincando que tivemos um Cristo que venceu, que foi lá no inferno, deu a vida, foi lá, pisou a cabeça de Satanás e deu um grito. Ele não ficou calado, ele ficou calado até a hora da morte. Mas a hora da morte ele falou, ele deu um brado. Ele gritou, ele não é um Cristo mudo, ele gritou na cruz. Ele disse, eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. E a terra espatifou de tremer, e o céu tremeu, os demônios caíram, e os túmulos se abriram, porque ele tem todo o poder. Ele não é um Cristo mudo não, cego, surdo não, e ele não está mudo, nem cego, nem surdo aos acontecimentos, mesmo porque foi palavra que ele determinou. Oh, glórias a Jesus! Ele não é um Jesus de caixinha de chave de ouro. Ele é um Jesus que dá vida, libertação, cura e eternidade. É esse Jesus que nós servimos. O de gesso, de pau, o de aço no peito, esse pode jogar fora. O meu Jesus, ele está além da cruz. E José experimentou isso. Quer ver? Para encerrar aqui. Jesus, eu falei que eu ia falar 10 minutos. Gênesis capítulo 40, versículo 50. Antes de chegar a fome à terra, quer dizer, a fome estava por chegar, a opressão já estava planejada. Vai ter fome, irmão. Para ter fome tem que acontecer tudo, a economia tem que estourar, não há mais condição, a terra não dá o seu plantio, o comércio fale, acontece um monte de coisa, não é assim, ó. Acontece uma trajetória de dias, de anos, tanto aqui que leva 7 anos para a destruição começar a vir, e depois leva 7 anos destruindo, para se restaurar a economia. Só que José passa por isso inabalável. É a igreja. A igreja não vai viver isso. Se a igreja vai viver isso, então nós vamos viver na tribulação. Então, a grande tribulação está para nós, não para o mundo. A grande tribulação está para os do mundo e está para Satanás. Para nós é o arrebatamento, é a graça. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, com a palavra de Deus e o Espírito Santo, irmão, é poder e autoridade, começa a declarar, porque tu está na vitória, está na graça. Não, o problema acontecendo. José disse assim, olha, o celeiro está farto. Nesse período, olha o que vai acontecer para mim encerrar aqui, irmãos. Com a palavra eu sinto a presença de Deus. Deus me deu essa palavra hoje de manhã. Olha que lindo. Antes
de chegar, não consigo nem ler. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potifera, sacerdote 1. Ele estava lá por vontade de Deus. E Deus vai transformar o mal ali em bênção. Deus vai transformar o mal ali em bênção. Levou ele para Sará, para mudar o mundo. E é Jesus Cristo representado. Versículo 51, José, o primogênito, chamou de Manassés. Manassés, ao primogênito, Manassés, que quer dizer esquecimento. Esquecimento. Aqui dava outra mensagem, só sobre Manassés, mas você abre. Irmão, ninguém esquece o que sofreu. Quem esquece? Mas as feridas são saradas. O Espírito Santo tem unguento. Então as nossas feridas, elas podem ter até marcas, porque o sofrimento deixa marcas, mas não deixa lembranças ruins, mas sabe por quê? O remédio de Deus é unguento, pelo Espírito Santo, que cura, que sara, que dá esperança, que dá restauração, que dá nova vida. Isso é a obra do Senhor. Então José, depois de ter passado por a escravidão, depois de ter passado por presidiário, agora José tem 2 filhos, ele está no meio da seca próspera, no meio da aflição, o inimigo dizendo: vou acabar com o mundo, vai ter fome no mundo, vai destruir o mundo, é a destruição. José prosperando, ele representa Cristo. E representa os seus filhos, a igreja. Olha, Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Olha que coisa linda. E Deus faz a gente esquecer. Não, que esquece que passou. Quem esquece um pai? Quem esquece uma mãe? Quem esquece um irmão? Quem esquece? Quem esquece o tapa que levou no rosto? Quem esquece o mal que lhe afrontou? Mas esquece, mas lembra com cura. Lembra? Está sarado. Não tem mais a ferida aberta, porque o Senhor curou. Então, José viu a sua ferida sarada. Depois, ao segundo, que é Efraim. Porque ele diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim, quer dizer, o significado da palavra quer dizer fértil. Irmão, ser fértil na luta, ser fértil na sequidão, ser fértil no meio da guerra, irmão, é só coisa de Deus, é só Deus que faz isso. E José, agora no meio da luta, a igreja agora tem que adorar, a igreja tem que estar de pé para agradecer a Deus, porque nós temos sido prósperos, nós temos o pão, nós temos a cura, nós temos a libertação, nós temos a autoridade para parar os demônios. Deus nos deu autoridade através de José, através de Cristo Jesus, que é o José tipificado aqui, e através de Manassés e Efraim, que é a igreja que sara as feridas do sofrimento, a igreja que prospera no meio da luta, no meio da adversidade. Essa é a igreja, Manassés e Efraim. Assuma como Manassés e Efraim. Deus faz esquecer a dor do sofrimento. Deus traz a provisão no meio da luta, no meio da seca, no meio da adversidade. Deus faz a terra prosperar. Então a igreja é uma igreja vitoriosa. E não tem quem se levante, só fica de pé. Eu tenho ouvido muita coisa. Só fica de pé quem Deus permite. Deus permitiu Satanás agir na vida de José até quando ele quis. Até quando ele quis. É esse tempo. Você entendeu o tempo, não? José sai da sua casa com 16 anos e pouquinho. 16 anos. Traído,
vendido como escravo, trabalhador da casa de Potifar, acusado, bandido na cadeia, fica lá na cadeia 2 anos, se não me falha a memória, preso como malfeitor. E esse tempo passam 17 anos. Vamos fazer a conta. 17 ou 16 anos? 17. Vai dar 33 anos. Quando é que o teu Senhor e o meu Senhor, Jesus Cristo, é levantado da terra aos céus? É levantado na terra antes de subir aos céus, vai e pisa a cabeça de Satanás e declara: é-me dado todo o poder nos céus e na terra e embaixo. Quando é? Aos 33 anos de idade. O teu Senhor, o meu Senhor. Era na hora que todo o sofrimento estava sobre a terra. Ele é erguido, e é erguido com autoridade, de uma vez para reinar, e é vencedor, e é mais do que vencedor. Então, José aqui declara nos seus filhos o cumprimento da promessa de Deus. Manassés, Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Efraim, Deus me fez fértil na terra seca, na terra do inimigo. Deus vai dando a vitória. Se Deus desse vitória à igreja para tirar do inimigo, então já acontecia o arrebatamento. Você entendeu? Já teria acontecido. Não vai deixar de ter luta na terra enquanto o Senhor, para a igreja, porque seguirá a luta, que ela ainda vai se aplacar ainda mais depois do arrebatamento. Mas até lá, enquanto a igreja está, Deus faz esquecer o sofrimento, e Deus vai dando vitória e vai fertilizando a nossa caminhada na terra, em nome de Jesus. Eu sei que você está recebendo esta palavra, envia outros que possam receber. O Cristo, o José Cristo, Salvador, ainda está de pé na terra, com a sua palavra e com o seu Espírito. A igreja vitoriosa. Fulano está vivo, fulano vai morrer, mas vai morrer mesmo. Agora quer dizer que umas imagenzinhas agora pega num homem de Deus? Fica doente? Então nós estamos servindo aqui Cristo, que nós estamos servindo. Não, estamos assim, perdemos, estamos com derrota por causa de umas macumbinhas. Irmão, pelo amor a Jesus Cristo. Igreja, acorda. Não é acorda de acordar espiritualmente. Da despertar do sono que dorme. A igreja está dormindo um sono perigoso, um sono que nos leva a index. Quer dizer que agora o que deu derrota foi irmão, Satanás está o tempo todo fazendo toda a curimba dele no inferno para acabar com a igreja. E não acaba, porque há uma promessa de Jesus Cristo que venceu. Não é nós somos vitoriosos em Cristo. Jesus Cristo venceu, ele é o guardião, ele é o general, ele é o cavaleiro do céu, ele é eterno, ele é a pedra angular, ele é a pedra esquina, ele é a rosa de Sarão, ele é o lírio dos vales, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Senhor. É a Ele que nós temos que dar honra, é a Ele que nós temos que dar glória. O povo está se entregando, o povo está ouvindo bobagem, irmão, está ouvindo engano. Irmãos, nós não podemos viver engano, nós temos que viver a verdade está aqui, é aqui, é Bíblia, livro sagrado. Eu não estou falando nada fora da Bíblia, está na Bíblia. Se tiver fora da Bíblia o que eu falar, vocês não aceitem. Ninguém tem que aceitar o que é fora da Bíblia. O que a Bíblia diz? Se crer e for batizado, a boca de Jesus.
Marcos 16, será salvo tu e a tua casa. Antes disso ele diz, beberão coisas mortíferas, pisarão serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano algum. Isso é igreja. Me diz uma coisa, eu não vejo ninguém pisando nos bichinhos de escorpião, porque ele pica. Da cobra, porque ela pica. E pica com veneno. Ali está falando da parte espiritual. Se beber alguma coisa motivo, quer dizer, engano que traz a morte, a destruição. Veneno de demônios e de até falsos profetas, que também são demônios, que pregam a mentira para que possa contaminar a igreja. Se a igreja ela estiver em Cristo firme, nada vai causar dano algum. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Nada vai. Pode pisar serpente, escorpião, pode pesar o demônio. Ai, não, a macumbinha está ali. Irmão, pode estar no inferno, não estamos nem aí. O que nós temos que estar, saber se estamos com Cristo. Se a igreja está com Cristo, ela é vitoriosa. Não, fulano vai morrer. Fulano, irmão, está vivo porque Deus deixa. Que Deus quiser, faz assim, ó. Um anjo matou 185 de uma vez. Isso é uma tipificação do poder de Deus agir, a fazer assim, ó. Herodes se levantou contra a igreja, contra Cristo e contra a igreja. E ainda para os que estavam lá, diziam, nossa, ele foi um bom homem. Ele lava as mãos, é como se ele não tivesse julgado a Cristo, mas ele preparou tudo para que o povo trocasse Jesus por um bandido. Foi o que fizeram com José e o que fizeram com Nosso Senhor. Só que tem uma coisa, ele ficou vivo e de pé e agiu até quando Deus quis. E o caso dele foi tão sério aquele governador, tão sério o caso, que chegou uma hora que cheirou mal na linha de Deus. Deus disse, ó, não vamos deixar esse homem morrer normalmente. Não. Imagina o Pai, Filho e Espírito Santo conversando no céu. Não vamos deixar esse homem morrer normal. Vamos fazer os olhos de quem olha diz, mas o que acontece com Deus? Aonde está Deus? Aonde está Cristo? Se ele era o Filho de Deus, ele foi... Tu já pensou esse homem num comício, fazendo como você vê? A gente tem que entender o que é poder de Deus. E virando bicho. Foi virando verme, e foi desintegrando, e todos viram, ele virou bicho. Deus deixa vivo quem ele quer, porque ele é o dono da vida, o dono da morte. Deus tem toda a autoridade, Deus para o mal a hora que ele quer, mas se parasse já estava tudo resolvido. Ainda não está, porque a palavra dele diz que ainda tem umas coisas para acontecer, pelos sinais ainda tem coisa para acontecer. E se tem coisa para acontecer, vem o primeiro tem que acontecer o arrebatamento. Ele tirar a igreja do sofrimento. E aí ele vai resolver o resto com a terra, dos que ficaram, mas tem uma notícia boa para alguns ainda. Ainda vai dar tempo da segunda chamada. Eu quero ir na primeira. Amém? Vamos orar agora. Você tem a bênção de Manassés e de Efraim. Bênção. Deus tem unguento para nossas feridas. Deus tem a fertilidade em tudo que fazemos, naquilo que trabalhamos, naquilo que estamos diante dele. Não importa se tem água na terra ou não. Nunca faltou água na terra? Não, é só muda de lugar. Mas nunca faltou, nunca acabou a água na terra. Já acabou? Nunca acabou. Então, ela só muda de lugar. E se tem seca, porque a água está em outro lugar. Mas Deus traz. Ele ordena ao norte, dá ao sul, não retém, pelos seus. Ele faz maravilhas, ele abre caminhos onde não existe. Ele põe portas onde não tem, onde nem tem muros para que possa pôr. Ele faz caminho no meio de água, muros de água para a gente passar. Isso é Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de José, Deus de Manassés e de Efraim, em que nos chama, Senhor, a uma graça de vitória, de autoridade, a qual tem a tua igreja,
para os dias finais da terra, para os dias de, Senhor, de princípios, de dores, para os dias em que tua igreja, Senhor, tem vivido, mas ainda com toda a autoridade, porque enquanto ela estiver na terra, Senhor, ela tem a tua autoridade, a autoridade da palavra e do teu Espírito Santo. Tua igreja é vitoriosa, é mais do que vitoriosa em Cristo, é mais do que vencedora, Senhor, assim que, Senhor, como teus filhos viveram e experimentaram o melhor teu, assim, Senhor, resgata a casa do teu povo, resgata os nossos filhos, resgata nossos netos, resgata, Senhor, o casal, resgata, Senhor, a família, resgata, Senhor, todos os teus que estão chorando com dor, trazendo a cura, a libertação, a restauração e a provisão, Senhor, porque tu dá provisão é no meio do deserto, a tua provisão, teu maná, Senhor, é no meio do deserto, Senhor, para que teu povo experimente o melhor das tuas mãos, o melhor de ti, assim como tu fez com José, e fez com Manassés, Efraim, e representando a tua igreja que está na terra, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo, e que o mal, Senhor, teu sangue, a poder no sangue de Jesus, e nenhum mal, Senhor, pode tocar nos teus filhos ou na tua igreja, porque ela é tua, qual tu é o cabeça. Eu declaro as bênçãos sobre o teu povo, e cada lar que receber essa palavra, cada pessoa que receber essa palavra, Senhor, que, Senhor, seja curada as feridas do passado, Senhor, que seja fértil os seus dias na terra, abençoado para a glória do teu nome. Manassés e Efraim, meu José, Jesus Cristo, continue conosco. Fique na paz do Senhor Jesus. Quero lembrar que amanhã vamos ter uma mensagem maravilhosa com o nosso Bispo Edson, às 20 horas, na sexta-feira. Eu quero te convidar, Rua Murilo Furtado, 849. Irmãos, que Deus abençoe vocês, nos ajude, abençoe-nos com a obra. Eu tenho vontade tanto de abrir mais igrejas, mas, irmão, nós dependemos do amor, dependemos das ajudas que damos a alguns do teu amor. Então está aí, não há, pode ter certeza que o envelope, nós não vamos passar para você, e também não vai ter bênção, mas de promessas indevidas não vai existir da nossa parte. Deus te abençoe, abençoa esta obra, porque você procura o testemunho dela, que você vai ver, e você vai saber que nós estamos aqui para servir o Senhor com toda a humildade, com toda a simplicidade. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.